Fala, turminha, tranquilos? Na videoaula de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os prismas e a gente vai fazer uma análise aqui, ó, sobre a quantidade de vértices, faces e arestas dos prismas. Tranquilos? Então bora lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é um prisma? Um prisma é um sólido geométrico, ele é tridimensional, né? Todas as faces dele são planas e ele tem dois lados que são iguais e paralelos, que a gente chama de base, e as laterais dele, as faces laterais dele, são retângulos. Tranquilo? Então eu tenho dois prismas aqui como exemplo, ó, prisma triangular, ele é um prisma, né? A gente tem duas faces paralelas e opostas aqui, ó, são iguaizinhas, dois triângulos, né? E a gente tem o prisma pentagonal. Em cima tem um pentágono, né? Por isso que ele chama prisma pentagonal. E embaixo também é um pentágono. Então, a gente tem um prisma triangular, prisma pentagonal. Eu vou encontrar quatro coisinhas aqui, ó. Base, que vai ser o número de lados que tem a base. Faces, que é o número de faces que o prisma vai ter. Vértices e arestas. Bom, a base. Quantos lados tem a base desse prisma aqui, ó? Tem 3 lados, né? Um triângulo. Então, a base aqui, ó, tem 3 lados. Quantas faces esse prisma tem? Só para lembrar, ó, a face seria como se fosse o lado do prisma aqui, né? Esses planos aqui, ó. Então, eu tenho a face de cima, a face do lado aqui, ó, do outro lado, lá embaixo e lá atrás. Então, quantas faces esse prisma aqui tem, ó? Esse prisma, ele tem 5 faces, que são 3 retângulos do lado aqui, né, ó. 1, 2, 3 lá atrás, e tem as duas bases. Então, ele tem 5 faces. Quantos vértices ele tem? Só para lembrar, os vértices são os pontos que formam os bicos aqui, ó. Então, na parte de cima, a gente tem 3 vértices, mais 3 lá embaixo, ó. Mais 3 lá embaixo. Então, no total, tem 6 vértices. Quantas arestas ele tem? Só para lembrar, arestas são as linhas aqui, ó, que ligam os vértices. Então, arestas, a gente tem 3 em cima, 3 em pé e 3 embaixo. No primeiro caso aqui, ó, então deu 9 arestas. A mesma análise eu vou fazer para o segundo prisma, que é o prisma pentagonal. Quantos lados tem a base dele? 5, né? Um pentágono. Quantas faces esse prisma possui? Ora, ele possui 5 faces retangulares do lado, né? E mais as duas bases. Então, no total, ele tem 7 faces. Quantos vértices ele possui? Bom, ele possui 5 vértices em cima, né? Na base de cima, e 5 vértices na base de baixo. Então, no total, ele tem 10 vértices. E quantas arestas ele possui? Ele tem 5 arestas em cima, 5 arestas de pé e 5 na base de baixo. Então, deu 15 arestas no total. Bom, então antes da gente ir para a nossa listinha, a gente vai estabelecer algumas relações aqui, ó, entre quantidade de lados da base do seu prisma e as faces, vértices e arestas que ele tem. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, a gente tem que a base tem 3 lados. E nesse caso, a gente tem que a base tem 5 lados. Para você encontrar o número de faces, você não precisava ter o auxílio da figura para contar. Você precisava fazer só o seguinte, ó, dado o número de bases, para você encontrar o número de faces, você só vai somar 2. Correto? Então, por exemplo, aqui eu tinha a base que tinha 3 lados, 3 mais 2 deu 5. Aqui também, ó, a base tem 5 lados, 5 mais 2 tem 7. Então, se eu te der um exemplo assim, ó, eu tenho um prisma, que a base dele tem 10 lados. Quantas faces ele vai ter? Bom, 10, eu faço 10 mais 2. 10 mais 2 dá 12. Então, 10 mais 2 dá 12. Então, um prisma que a base dele tem 10 lados, ele vai ter 12 faces. Precisei da imagem de auxílio para fazer isso? Não, foi só uma análise que a gente fez. O caminho contrário também funciona. Se eu te der um prisma, para você imaginar um prisma, e falar que esse prisma tem 20 faces, ele tem 20 faces,
Quantos lados vai ter a base dele? Ora, vai ter 20 menos 2, porque eu estou fazendo o caminho contrário, né? Eu tenho o número de faces e quero a quantidade de lados que tem a base. Estou fazendo o caminho contrário. Então, ele vai ter 20 menos 2. Então, a base vai ter 18 lados. Tranquilo? Então, é essa análise que a gente vai utilizar nos exercícios. Bom, se eu te der a quantidade de lados que tem a base de um prisma, a gente consegue também encontrar o número de vértices sem o auxílio da imagem. Basta a gente fazer a base vezes 2. Então, quando a base era 3 aqui, ó, quando tinha 3 lados a base, 3 vezes 2 deu 6 aqui, a quantidade de vértices, 6. Aqui também acontece, ó, a base tinha 5 lados, 5 vezes 2 deu 10. Então, só de eu te dar a base de um prisma, a quantidade de lados da base de um prisma, você consegue encontrar o número de vértices. Por exemplo, se você tiver um prisma que a base tiver 6 lados, quantos vértices ele vai ter? Bom, ele vai ter 6 vezes 2 vértices. 6 vezes 2. Ele tem, no total, 12 vértices. Tranquilos? O contrário também vale. Se eu te der o número de vértices de um prisma, você consegue encontrar o número de lados da base dele. Por exemplo, se um prisma tiver 24 vértices no total. Vou botar vert. 24 vértices. Como eu encontro o número de lados da base? Basta você dividir por 2, porque é o caminho contrário, né? Te dei o número de vértices e quero a quantidade de lados da base. Então, se eu tenho 24 vértices, basta eu fazer 24 dividido por 2. E 24 dividido por 2 dá 12. Então, a base tem 12 lados. Tranquilos? E, por último, a gente consegue também estabelecer uma relação entre quantidade de lados da base de um prisma e a quantidade de arestas, que é fazendo vezes 3. Então, nesse caso aqui, ó, a minha base tinha 3 lados e o número de arestas foi 9. Lógico, foi o 3 vezes 3, que deu 9. Aqui também, mesma coisa, ó. A base tinha 5 lados. Quantas arestas tem esse prisma? 5 vezes 3, que deu 15 aqui, ó. Então, a gente pode usar isso daqui, ó, para encontrar a quantidade de arestas de um prisma sem ter o auxílio da imagem. Por exemplo, se eu dizer para você que um prisma tem uma base que tem 20 lados, quantas arestas ele tem? Ele tem 20 vezes 3 arestas. 20 vezes 3, 60. Então, um prisma de 20 lados tem 60 arestas. Tranquilo? O contrário também vale. Se eu te der o número de arestas, você consegue encontrar o número de lados da base do prisma. Se eu disser para você que o prisma tem 33 arestas, quantos lados vai ter a base desse prisma? É o caminho contrário, né? Te dei o número de arestas, que era o número de lados da base. Então, vai ser 33 dividido por 3 agora. 33 dividido por 3 dá 11. Então, 11 lados. Então, vamos para os nossos exercícios da lista. Para isso, eu copiei aqui do lado, ó, as relações que a gente encontrou anteriormente. Então, vamos lá. Um prisma possui 32 vértices. Então, eu tenho 32 vértices. Letra A. Quantos lados tem o polígono da base desse prisma? Então, quantos lados tem o polígono da base? Te dei a quantidade de vértices, quero o número de lados da base, eu vou usar essa relação aqui, ó. De vértices para a quantidade de lados da base, eu divido por 2. Então, eu vou fazer 32 dividido por 2, que dá
16. Então, a base desse prisma aqui, ó, ele tem 16 lados. É um polígono de 16 lados. Tranquilos? Usando essas relações que a gente encontrou aqui, ó. Item B. Quantas faces e arestas esse prisma possui? Então, se eu tenho o número de lados da base, para eu achar o número de faces, que eu vou chamar de F aqui, ó, basta a gente usar a nossa primeira relaçãozinha aqui, ó. De base para faces, basta eu somar 2. Então, eu vou fazer 16, que é o número de lados da base, mais 2, que dá 18. 18 o quê? 18 faces. Agora, eu vou achar o número de arestas. Então, arestas que eu vou chamar de A. Como eu tenho o número de lados da base, que é 16, para achar o número de arestas, eu vou usar a terceira relaçãozinha aqui, ó. De base para arestas, basta eu multiplicar por 3, fazer vezes 3. Então, vai ser 16, que é o número de lados da base, vezes 3. E 16 vezes 3 dá 48. Então, esse prisma aqui, ele tem 48 arestas. Tranquilos? Próximo exercício, ele vai ser o exercício 3 aqui, ó, porque ele é o 3 da lista. O 2 é sobre pirâmide, eu vou fazer em outro vídeo, tá? Então, nesse aqui, ó, um prisma possui 36 arestas. Letra A, quantos lados tem o polígono da base desse prisma? Então, eu tenho o número de arestas, que era a quantidade de lados do polígono da base, né? Então, de arestas, como eu tenho a quantidade de arestas e quero a quantidade de lados, eu vou usar a última relaçãozinha aqui, né, ó, de arestas para base. Basta a gente dividir por 3. Então, 36, que é o número de arestas, dividido por 3, vai dar 12. Então, o polígono da base desse prisma tem 12 lados. Nem precisamos do auxílio da imagem, né, para contar. Letra B. Quantas faces e vértices esse prisma possui? Então, faces, que eu vou chamar de F. Eu vou utilizar a informação anterior, né, que ele tem 12 lados, para encontrar o número de faces. Eu vou usar a primeira relação, né? De base para faces, basta a gente somar 2. Como a gente tem que a base tem 12 lados, basta fazer 12 mais 2. E 12 mais 2 dá 14. Então, esse polígono tem 14 faces. E vértices? Vou usar a nossa segunda relação aqui, ó. De base para vértices, basta a gente multiplicar por 2. A gente tem 12 lados, né, na nossa base, então basta fazer 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Então, sem o auxílio da imagem, só com a informação aqui, ó, da quantidade de lados que tem a base, a gente conseguiu encontrar o número de faces e vértices utilizando aquelas relações que a gente analisou anteriormente. Beleza, turma? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima aula. Tchau!